É isso aí, boa noite. Transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook. Muito bom. Vamos acionar o Instagram. Está acionado. Uma boa noite também para Instagram, YouTube e Facebook. E estamos aqui mais um dia, mais um conteúdo no canal Personal to Life para ajudar você, personal trainer, ajudar você, professor de educação física, a conquistar 5 clientes ou mais aí por mês. E clientes, qualquer cliente? Não. Clientes bons, clientes que vão valorizar o seu trabalho e nessa valorização irão receber bem, de braços abertos, o seu método e, consequentemente, pagar bem o seu trabalho. Mas para isso, precisa de um método por trás. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, profissional de educação física, personal trainer, a mais um conteúdo que irá com certeza te ajudar nesse propósito de conseguir mais clientes para a sua agenda. E me apresento para vocês aqui, de praxe, né? Eu sou o Thiago Tunes, sou o fundador do método Personal to Life, sou mestre em ciências da saúde, professor de educação física formado desde 2004, faz um tempo aí de experiência na área, nessa área que eu amo tanto de paixão. Sou especialista em prevenção e reabilitação de lesão e com muito carinho todos os dias trago conteúdos no canal aqui para atingir esses objetivos do personal trainer. E hoje, com um tema muito importante e polêmico dentro da profissão personal trainer, e me sinto à vontade de falar profissão, porque por muitos anos, né, o personal trainer, ele foi uma ocupação do professor de educação física. Muito bom. Eu deixei vocês caírem, vocês perceberam? Tá apoiado o celular aqui no notebook e eu deixei vocês caírem. Ainda bem que vocês não se machucaram, deu tempo de pegar aqui antes. Então, o personal trainer, ele era uma ocupação dentro da área dos professores de educação física. Hoje, o personal trainer ele é considerado como profissão. Isso daí foi votado no Superior Tribunal Federal, no STF, e nós fomos considerados profissionais. Então, o que eu trago hoje aqui de tema, ele é polêmico para a profissão personal trainer, porque existe uma premissa dentro da área, dentro do personal trainer, dentro da atuação como personal trainer, que é uma vontade, muitas vezes implícita e explícita, de muitos personal trainers de lotar a agenda. Ou seja, muitos professores acham que serão bem vistos sendo personal trainer que trabalha das 6 às 11 e da meia-noite às 5 eles montam treino. Ou seja, é muito comum vermos aí na internet professores, personal trainers, postando aí que tá na madrugada ou logo cedo, o dia começando cedo, às 4 da manhã, 11 da noite, o dia tá acabando agora, como se isso fosse um status. E o tema que eu trago hoje é exatamente para dar um boom na cabeça, fazer um brainstorm aí, ou seja, uma confusão mental para abrir os questionamentos se a agenda lotada realmente é boa para o personal trainer. E aí o tema de hoje é: a agenda lotada do personal trainer ainda vai te atrapalhar. Então, eu vou discorrer aqui algumas possibilidades e histórias dentro desse tema. Para você, personal trainer, esse tema vai ser realmente muito ilustrativo para você, personal trainer, para você, profissional de educação física, que tem interesse ou já atua com treinamentos personalizados, seja de qual área for, área de artes marciais, área de natação, área de musculação, de treinamento esportivo, treinamento de elite, seja qual área for. Então, para você, profissional, que tem um entendimento de que o personal trainer ele é um ser humano e ele precisa ter tempo de trabalho, tempo de lazer, tempo de estudo. Ele precisa ter todas essas divisões de tempo nas quais profissionais de sucesso têm. E existe uma coisa em comum com muitos profissionais de sucesso, né? Que eles acordam geralmente cedo.
E não obrigatoriamente eles acordam cedo para produzir. Eu conheço alguns personal trainers que acordam cedo para poder organizar o seu dia, para poder tomar um café tranquilo, para estar com a família. Peço licença a vocês, vou dar aquela boa noite aqui pro meu grandão. Boa noite, meu grandão. E na sequência já vem meu pequeno, dá boa noite para mim e para vocês. Então, um conteúdo aqui ilustrado do que é a verdade do personal trainer. A verdade do personal trainer é essa, é ter possibilidades de dar boa noite para o seu filho, né? E então discorri aqui sobre o personal trainer, sobre o professor de educação física que entende a necessidade como profissional de fazer essas divisões. E muitos profissionais de sucesso de várias áreas, ele até recomendam como um hábito atômico, tem até um livro que fala isso, né? Um hábito atômico de acordar cedo. Mas acordar cedo obrigatoriamente para dar aula? Não, mas para organizar uma agenda, para tomar um café tranquilo, não sair engolindo a comida. Nós que ainda vendemos saúde, sabemos da importância, né, da mastigação, algo um pouquinho mais sutil dentro da nossa área, mas que ajuda muito em relação à saúde ao longo da vida, né, a longo prazo, uma mastigação mais lenta, mais tranquila. Isso ajuda no processo de emagrecimento, pois dá tempo do sinal da leptina, que é, ó, já estamos partindo para um ponto mais profundo, né? Aqui existe possibilidade de venda, mas também tem as possibilidades técnicas aqui dentro do método Personal to Life. Então dá tempo numa mastigação mais tranquila, da leptina fazer efeito lá no cérebro, dar sinal de saciedade, você comer a quantidade necessária, estimular a quantidade de insulina necessária para aquele momento e não a mais, que uma insulina produzida a mais vai causar nas células musculares e de gordura essa resistência à insulina, se tiver muita insulina, que pode causar a diabetes. Então, olha que importante para o personal trainer também se cuidar. Por isso, a agenda lotada ainda vai te atrapalhar. Então, já cito aqui para você, profissional, que entende essa situação, esse conteúdo aqui vai te ajudar bastante. Agora, você profissional que olha outros personal trainers, nossa, esse cara eu cheguei, ele estava aqui, tem uma aula atrás da outra, mal ele para ir no banheiro, daqui a pouco ele abre uma marmitinha ali de frango com batata doce, come rapidinho, nossa, eu quero ser igual ele. Se você, personal trainer, professor de educação física, pensa dessa forma, que ver personal trainers que trabalham das 5 da manhã às 11 da noite, é esse seu desejo? Imagino que esse conteúdo de hoje talvez não vai te ajudar muito. Não vai, porque o conteúdo de hoje é para trazer exatamente o inverso. Não ter uma agenda lotada nessas características. E aí a gente vai debater aqui juntos essas características de uma agenda qualitativa para o personal trainer. Então, na vida a gente carrega vieses, ou seja, lados de qualidade e lados de quantidade. Então, esses vieses de qualidade é o que a gente vai trazer hoje, porque esse lado, esse caminho da quantidade para o personal trainer faz jus ao tema do conteúdo de hoje, que é a agenda lotada ainda vai te atrapalhar. Então, essa situação, entender essa situação para o personal trainer é uma oportunidade imensa, imensa para o personal trainer. Dentro de qual fator? O personal trainer que entende essas características de uma agenda qualitativa, ou seja, encher uma agenda sim, mas a agenda com qualidade, que a gente vai distribuir ela aqui juntos já já, consegue enxergar novos horizontes dentro da área. Como, por exemplo, se você organizou uma agenda com determinado período para o trabalho presencial, com determinado período para o trabalho online, você vai vislumbrar serviços de escalabilidade. O que significa isso? Nós falamos aqui que o personal trainer tem condições de conseguir 5 clientes por mês dentro da área presencial, da área online, depende da linha que você for seguir, e essa possibilidade, eu trouxe aí alguns mentorados meus para poder falar e validar essa promessa do método Personal to Life. Então, eu digo para vocês que você que entende essa agenda qualitativa
Você vai vislumbrar novos horizontes dentro de serviços escaláveis que vão fazer você poder ter mais clientes trabalhando a mesma coisa. Ou se você organizar melhor ainda, com mais qualidade ainda, que iremos aqui colocar essas qualidades, você ainda pode trabalhar menos e ganhar mais. Isso daí que eu estou dizendo para vocês, eu passei ao longo da minha vida e os personagens que fazem parte do método Personal to Life já relataram aqui no canal, tem aí já também no feed esses conteúdos, essa possibilidade de trabalhar menos e ganhar mais. E também essa condição de poder escolher o quanto quer trabalhar, de poder estar dentro. E quando eu digo escolher, gente, em momento algum eu estou dizendo aqui, então quer dizer, Thiago, que com o método Personal to Life eu posso escolher não trabalhar e ganhar? Não, de jeito nenhum. Porque o método, o primeiro pilar e o mais forte deles é ajudar pessoas. O máximo de pessoas possível. Então, a ideia não é aqui viver de renda. Viver de renda, você vai ter que fazer um curso de investimento, um curso de como ganhar na Mega Sena para investir esse dinheiro e viver de renda assim. Só que você, se você é profissional de educação física e tem esse raciocínio, você está deixando uma oportunidade que a educação física nos ensina, que é a missão de ajudar vidas. Você está perdendo essa oportunidade, porque o sedentarismo hoje, ele mata muito mais que a Covid, por exemplo. Que a Covid está aí nos temas atuais, né, de pandemia, mas o sedentarismo e todas as suas consequências matam muito mais do que a Covid. Então, você, profissional de educação física, precisa ter esse entendimento de missão, de ajuda. E aí, consequentemente, escolher, aí vem a proposta, a agenda qualitativa. Então, por isso é uma oportunidade que o profissional de educação física tem nas mãos quando ele consegue entender e montar uma agenda qualitativa. E aí, como eu disse que eu passei por isso, quando eu comecei a trabalhar como personal trainer, que foi em 2004, eu tinha a agenda vazia, comecei com um cliente e já tinha essa ideia, né, de querer ter mais clientes, já tinha uma ideia um pouco remota de quanto cobrar, assim, claro que comecei com falhas enormes e por isso, ao longo do tempo, eu consegui configurar esse método aqui que já ajuda profissionais a reduzirem o tempo. Imagina, eu dei aula em 2004, nós estamos em 2022. Se você fizer um cálculo aí, em abril foi a minha primeira aula, faz quase 18 anos que eu estou dando aula de personal sem parar. Amo, e não vou parar, viu? Vou parar ali, ou melhor, eu tenho uma meta, né? Até 59 anos, dar aulas, mas após os 59 anos, escolher só ali alguns pontos com trabalhos personalizados pontuais. Mas isso daí fica para uma outra conversa, uma outra oportunidade. E aí eu comecei rapidamente a ter mais e mais clientes. E aí minha agenda ela lotou, a ponto realmente de ter que acordar 5 da manhã, dar a primeira aula às 6, muitas vezes às 5:30, e ir até às 11 da noite, mal tendo tempo ali para treinar, treino apertado e comer correndo. Só que, como eu já tinha essa visão na qual eu percebia e eu gostava de aplicar o que eu estudava, que aquilo ali para a saúde, para a longevidade, iria me atrapalhar e muito. Então aí, ó, já vem entre o primeiro ponto, atrapalhar o personal trainer em sua saúde, se você tiver a agenda lotada. Eu comecei a entender um pouquinho melhor que eu poderia organizar a minha agenda a partir desse sofrimento que eu resolvi organizar a minha agenda. Organizar como? A partir do momento em que nasceu o meu primeiro filho, que foi em 2008, então olha aí o tempo que levou, de 2004 a 2008, primeira decisão que eu tomei, eu não dava aulas mais aos sábados, porque eu dava aula de segunda a sexta, das 6 da manhã às 11 da noite, e não conseguia ver meu filho, gente. Eu não conseguia ver meu filho. E aí eu decidi, final de semana é para ele. Foi a melhor decisão, fizemos várias coisas. Eu instituí no sábado uma sessão cinema com ele, então todo sábado ele sabia que ia ter um filme desde 2 anos de idade, e isso incentivou bastante hoje ele a gostar, assim como eu, como um hobby de séries e filmes, e procurar séries e filmes produtivas foi o segundo passo. Então, eu não me arrependo de jeito nenhum. E eu falei para os meus clientes, minha casa, minhas regras.
E aí, alguns clientes se incomodaram no começo, mas sabendo da qualidade que eu tinha no trabalho, na entrega, logo eles aceitaram e viram que podiam usufruir do meu conhecimento também se quisessem treinar aos sábados, que tem cliente que treina ainda hoje aos sábados, sem a minha presença. E ali em 2008 até foi o que eu comecei o trabalho de consultoria, né? Que hoje eu tenho uma formatada, o pessoal da minha mentoria personal trainer sabem que eu chamo de mentoria, não chamo mais de consultoria, mas em 2008 eu comecei essa consultoria com clientes que queriam trabalhar comigo e eu não tinha horário na agenda. Que horário na agenda que eu não tinha? A minha agenda qualitativa. Então, em 4 anos de profissão, naquela época, ocupação, que personal trainer ainda era a ocupação do professor de educação física, eu consegui transformar a minha agenda, que era quantitativa, ou seja, eu queria quantidade de cliente, em qualitativa. Ou seja, eu comecei a definir qualidades para a minha vida. Ou seja, nada como a bênção da vinda de um filho, né? Para a gente poder tomar decisões sérias na nossa vida, tanto profissionalmente quanto em nível familiar, né, em nível paternal, né, porque eu queria ser pai ali, né, virou um sonho meu ser um bom pai. E para isso eu sabia que tinha que ter presença também, um pouco de quantidade, mas grande qualidade ali para o meu filho poder se tornar um grande homem, uma grande pessoa. Tá no caminho, né? Tá com 13 anos hoje, tá no caminho. E veio o meu menor também, que tá com 8 anos hoje. No começo do vídeo aí, eles vieram me dar um beijinho, quem tava aí teve a oportunidade de ver. E aí eu tive essa oportunidade de transformar a minha agenda numa agenda de qualidade. E daí para frente, gente, eu só fui aprimorando ainda essa oportunidade de uma agenda qualitativa. Ou seja, o que nós sabemos? Que os clientes, para terem resultados, vamos passar por guidelines, ou seja, guias, em especial do Colégio Americano da Medicina Esportiva, o American College of Sports Medicine. O que ele fala para a pessoa ter, em nível de saúde, algum resultado estético, que a pessoa tem que treinar pelo menos 150 minutos por semana. Então, o que ficava claro? Que clientes que treinavam comigo 2, 3 vezes por semana, que foi sempre a média que eu mantive, por alguns fatores em nível de venda, estratégia de venda, que a gente já falou em alguns outros vídeos e podemos abordar aí, se vocês têm interesse em como fazer essa abordagem, né, do porquê essa média de aulas para os clientes de 2 a 3 vezes, me pede aí no meu direct, nos comentários, que eu vou preparar um conteúdo especial falando só disso. Mas percebendo que eu tinha essa possibilidade, já me aprofundando com características de marketing e de venda, eu juntei o guideline técnico com a oportunidade de uma inovação dentro daquele processo. E aí, dentro dessa minha história que eu estou contando, eu vou contar uma outra história rapidinho que aconteceu com um profissional conhecido meu que, com essas oportunidades de inovação, ele conseguiu fechar uma venda com um cliente super bom e no valor alto que ele queria. Era um cliente que ele encontrava dentro do dia a dia dele, e aí uma premissa dentro dos pilares do método Personal to Life é: esteja presente nos lugares de trabalho, de treine, esteja lá, esteja presente, converse com as pessoas, se relacione com as pessoas. Muitas vezes a venda é feita pelo relacionamento e não pelo seu conhecimento técnico. Bom, ele tinha isso, e aí uma pessoa começou a demonstrar um leve interesse, ele foi lá e abordou a pessoa e ofereceu um trabalho de mentoria online. E a pessoa começou a fazer um trabalho de mentoria online, dizendo que após 3 meses iria começar com um trabalho presencial. E aí ele falou, tudo bem, fica ao seu critério. Ele falou, mas aí eu vou ver, porque eu já tinha outro profissional. O profissional, conhecido meu, deixou ele à vontade. E aí ele, depois, passado próximo dos 3 meses, ele perguntou, e aí, tá combinado de você entrar no presencial? Tá gostando do trabalho online? E o cara falou, eu no presencial tô um pouco enrolado e tal, o online tá funcionando super bem para mim, mas eu tenho interesse em fazer presencial. Esse meu parceiro, que segue o método Personal to Life, ele ofereceu uma aula experimental para esse cliente. Olha que interessante. O cliente falou assim, mas primeiro me fala qual é o preço para ver se está dentro das minhas condições. O que o método Personal to Life pede? Não fale preço antes de mostrar valor. O que esse cara fez, esse personal? Ele falou assim, olha,
Eu entendo, claro, mas vamos fazer uma avaliação, uma aula experimental sem custo, e aí depois disso eu te passo o valor, você fica à vontade para decidir. A pessoa aceitou, falou tudo bem, marcou a aula experimental, e aí ele seguindo o método Personal to Life, fazendo a aula experimental dentro do processo que a aula experimental foi usada ao favor do personal, não contra, porque isso também é possível, você marcar uma aula experimental e não conseguir fazer o processo de venda correto, com os gatilhos mentais corretos, com o script correto da atuação na aula experimental. O profissional fez as avaliações pontuais de necessidade que o cliente precisava, já foi determinando ali algumas possibilidades de trabalho, fez alguns exercícios necessários que ele precisava, e aí depois, no dia seguinte, mandou um relatório da avaliação do cara com a composição corporal atual, com a avaliação postural atual, as necessidades que ele tinha de correções, e já mandou a meta para 3 meses que o professor do método Personal to Life conseguiria alcançar. E aí a pessoa falou assim, falou, poxa, que legal, que bacana. Claro, mostrou muito valor. E aí o que o cara falou? Mas qual é o preço? E aí o professor passou os valores lá pelo WhatsApp e ele disse que o cara falou, por isso que eu pedi para você me passar o valor antes, porque esse valor para mim não consigo pagar. E aí uma das coisas que o método Personal to Life pede é que dentro do módulo presencial eu ensino isso. Quando você vai oferecer o presencial, existe um bônus nesse presencial, que é o acompanhamento online, com aplicativo personalizado, com todos os ajustes de avaliações à distância também, para que a pessoa treine não só o tete a tete. Por isso estou contando a minha história, que eu comecei a perceber lá em 2008 essas possibilidades de a pessoa treinar comigo nesse tete a tete, mas eu dar o respaldo para ela semanalmente, além do contato tete a tete com ela. Isso já possibilitava eu ter uma agenda qualitativa e não quantitativa, porque eu mostrava valor, o meu preço era sempre maior do que a média dos personagens onde eu trabalhava, e aí dentro desse processo, olha o fim dessa história. O cliente que estava negociando com o personal trainer, ele falou assim, olha, eu não tenho condições de pagar esse valor que você me passou, mas agradeço sua atenção, eu vou continuar só no online. O que o professor fez? Como eu disse para vocês, a questão do valor e do bônus do online. Falou, olha, você, só para te lembrar que esse valor que você paga de mentoria online hoje, você não vai precisar pagar. Ele está embutido no plano presencial e você tem o bônus da mentoria online. Sabe qual foi a reação do cliente? Ele falou, puxa vida, então a gente pode fazer o seguinte, eu te pago, subtraindo o que eu pago da mentoria, eu te pago presencial e eu deixo o cartão na recorrência, né, que tem o método Personal to Life também tem uma estratégia de cobrança de recorrência dentro da mentoria online, e aí fica cobrando lá no cartão e eu te pago essa parte. Ou seja, o valor que o personal vai receber é o valor total da agenda dele. E dentro da região onde ele trabalha, dentro do condomínio onde ele trabalha, sabe quantos por cento a mais é que esse personal está cobrando da média? A média de valor a ser cobrado é R$ 60 por hora. R$ 60 por hora. A média desse professor vai partir para 145. Faz o cálculo aí, mais que o dobro da média. E aí você vai falar assim, Thiago, o que acontece, né, com esses outros profissionais? Esses outros profissionais não agregam valor dentro do seu trabalho. Não agregam valor. E aí entra o perigo que eu tô dizendo para você do tema da live de hoje. A agenda lotada ainda vai te atrapalhar. Sabe por quê? Porque esse profissional que está usando essas características do método Personal to Life, ele descreve para mim que ele tem tempo à vontade para ir para a piscina com os filhos, ir passear com a família, que ele pode sair para ir almoçar num dia após que pegou as crianças na escola, tranquilo, sem problema. Ele tem uma agenda que na sexta-feira ele diz para mim que às vezes acaba às 9 da manhã, às vezes acaba às 10, e aí já pode treinar e escolher o que ele vai fazer, organizar os treinos de mentoria online. Ou seja, essa agenda qualitativa possibilita esse profissional a escolher como ele quer trabalhar. E aí você fala para mim, qual será que é a média de rendimento desse profissional? Ele não falou para mim ainda, mas não abriu totalmente, né?
mas imagino eu que seja acima de R$ 20 mil por mês, a média dele. Porque, pensa comigo, se ele de um cliente, ele agiu com essa proposta e ele conseguiu fechar um plano que dá aproximadamente aí R$ 145 por aula, 2 vezes por semana, aí é só fazer o cálculo. Ver quantos clientes ele tem é fácil, é só contar. Eu vejo no dia a dia aí, mas eu não conto, não entro nesses detalhes aí, nesses pormenores. Eu só fico muito feliz quando o processo de venda é bem feito e o cliente sai satisfeito, porque ele mostrou para mim depois a conversa no WhatsApp, o cliente escreveu assim para ele, falou, deu para perceber que você conhece muito e você merece receber isso. Eu achei que eu não ia conseguir pagar, mas entendendo esse montante todo, ou seja, ele não falou com essas palavras, o cliente, mas falou, esse valor todo que você oferece, para mim tá válido. E aí uma coisa muito importante, o profissional que oferece um serviço de qualidade, o cliente ele não vai olhar o preço final, ele vai olhar o custo-benefício, ou seja, o quanto ele tem que pagar para receber o benefício que ele precisa e o que ele quer. Porque nessas técnicas de venda é mostrado para o cliente que ele vai ter o resultado que ele quer e um bônus, que é o que ele precisa. Então, quando o profissional agrega valor, ele não precisa ter uma agenda quantitativa lotada. Aí entra o ponto, você pode me questionar e falar assim: eu fiz uma enquete aí nos meus stories hoje, que eu estou produzindo esse conteúdo, e eu perguntei para o personal trainer: você gostaria de ter a agenda lotada? 100% respondeu que sim, 100%. E aí eu digo, se na cabeça desse 100% está, primeiro eu organizo a agenda com trabalho presencial, trabalho online, para quê? Para agregar valor e ter serviços de escalabilidade, para poder ter muito mais clientes. Se esse profissional quer lotar uma agenda qualitativa, beleza, legal. Agora, se ele pensa em quantidade, se esse profissional ele quer agradar a outros personal trainers que falem: nossa, olha como esse personal dá bastante aula, nossa, como ele é importante, nossa, como ele trabalha, você não está enchendo o bolso de dinheiro, você está enchendo a cabeça com ilusão. Então, é esse o recado que eu tenho para te dar. E essa agenda lotada quantitativa, ela vai te atrapalhar em primeiro lugar na sua saúde, em segundo lugar, na possibilidade de você vislumbrar novos horizontes nos trabalhos que o personal trainer pode usufruir como serviços e atender o maior número de pessoas possível. Em terceiro lugar, vai tirar a sua possibilidade de poder escolher estar com a família, escolher estudar, escolher o momento de lazer pessoal. Como, por exemplo, tem gente que eu escuto dizer que alguns personal trainers que adoraria aprender a tocar violão, mas não tem tempo. Olha que coisa básica, que coisa simples, que eu pergunto para vocês, a felicidade da vida, ela está só em ganhar dinheiro? Eu imagino que vocês vão responder não para mim. Imagino. Mas se alguns pensarem assim, tudo bem. É uma questão de tempo e um tempo curto para enxergar que não é aí que está a felicidade. A felicidade está em você procurar coisas boas para fazer. E nesse caso, desse exemplo que eu citei, um personal trainer adoraria, é um sonho aprender a tocar violão. E uma outra possibilidade que causa felicidade é a gente ajudar o próximo. E é interessante que tem até estudos científicos que já analisam isso, fatores que trazem mais felicidade às pessoas. E uma delas é ajudar o próximo, seja voluntariamente, seja monetizando. Quando a gente ajuda o próximo fica feliz em receber a nossa ajuda. Ainda mais se você é um expert, como um professor de educação física que aprofunda os estudos, olha a oportunidade que a gente tem na mão de fazer uma coisa que traz felicidade. Ou você aí, peço para você puxar na memória. Você já trabalhou em algum ocupação voluntária? De ajudar pessoas carentes, por exemplo? Você já teve oportunidade de ajudar pessoas com seus treinos voluntariamente? Você aí já recebeu um depoimento, um comentário dizendo a uma pessoa o quão foi bom o seu trabalho para ela? Qual felicidade te causou isso? Imagino que é das maiores e inesquecíveis da sua vida. Então, a felicidade do personal trainer está também em ter qualidade.
por isso a agenda quantitativa lotada vai atrapalhar o personal trainer. Olha só, eu espero muito ter contribuído aí com esse conteúdo para fazer um brainstorm na cabeça do personal trainer, ou seja, dar um boom na cabeça para poder o personal trainer, você olhar, criar novas oportunidades para poder, em especial, lotar uma agenda qualitativa e não uma agenda quantitativa. Então, eu agradeço mais uma vez, espero poder ter ajudado e peço a você, se te ajudou, dá um curtir aqui, faz um comentário e envia esse conteúdo para outros profissionais que você acha que pode ajudar. Aquele profissional que está com a agenda lotada e muitas vezes talvez você já até admirou ele, mas manda esse conteúdo para ele, fala, dá uma olhadinha aqui, vê o que você acha. Não tem problema se ele criticar, não tem problema nenhum. Talvez esteja no momento dele de enxergar que ele pode ganhar o mesmo ou mais trabalhando menos. Muito obrigado, até o próximo conteúdo aqui no canal Personal to Life comigo, Thiago Tunes.